carne tomou uma conotação muito falsa de que ela é muito importante para a dieta. E parece que ela tem propriedades mágicas que ninguém consegue descrever e na falta dela você vai ter uma deficiência irrecuperável em termos de saúde. Então a ideia aqui desse material, desse vídeo que nós vamos conversar agora, é simplesmente dissecar essa carne. Vamos ver o que tem dentro dela mesmo. E para isso eu usei as tabelas brasileiras, a tabela TACO, e eu usei, para os aminoácidos especificamente, a tabela do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Então nós vamos comparar as carnes com os substitutos das carnes, que são os feijões. Então é importante lembrar, a gente não troca a carne por ovos e laticínios. Quando você tira a carne, você troca a carne por feijões. Ervilha, lentilha, grão de bico faz parte do grupo dos feijões. Na quantidade, que é 100 gramas de carne, você vai trocar por uma concha de feijão ou 7 colheres de sopa de feijão, que vai ser o equivalente. Então vamos ver o que acontece em termos comparativos quando a gente vai avaliar essa quantidade de substituição. Então vamos começar aqui pelo cálcio. Veja aqui na tabela, eu estou comparando do lado esquerdo aqui, na coluna que está em vermelho, são essas 5 colunas, carne bovina, eu pus carnes diferentes, eu pus desde o contrafilé, o filé mignon, eu escolhi a carne sem gordura para não dizer que eu estou pegando uma carne de pior qualidade, eu peguei uma carne mais concentrada em nutrientes, e eu peguei aqui o frango, a coxa e o peito. E do lado direito a gente está vendo aqui o feijão carioca, o feijão preto, o grão de bico e a lentilha. Aqui consta como cru porque é onde contém na tabela, mas eu já fiz a transformação para ser o equivalente dele a 190 calorias, que seria o grão cozido, que seria uma concha. Então veja só que o cálcio, aqui em cima a gente vê que a necessidade diária é em torno de 1000 miligramas, e a gente vê que os feijões têm muito mais cálcio do que as carnes. Ainda, mesmo assim, é uma quantidade que não dá para suprir tudo que você precisa no dia a dia, porque não é comendo uma concha de feijão que você vai ter tudo que você precisa. Nem comendo 100 gramas de carne que você vai ter tudo o que precisa, então é só para a gente ver que falta bastante ainda para atingir o que você precisa ao longo do dia. Aqui o magnésio, a gente vê claramente que os alimentos vegetais têm mais magnésio do que as carnes. O manganês, quase ausente nas carnes, e o reino vegetal tem muito mais. O fósforo, as carnes têm um pouco mais. O ferro, veja como os feijões têm mais ferro do que as carnes. A gente já conversou anteriormente no capítulo sobre ferro, que tem a questão dessa proporcionalidade de absorção, que vai fazer com que essa quantidade maior, por mais que seja menos absorvida, tenha uma absorção igual no final. O sódio, as carnes têm muito mais do que os feijões. O potássio, os feijões têm muito mais. E o cobre, os feijões têm muito mais também. O zinco, as carnes têm mais. Então, de forma prática, a gente pode comparar feijão com carne dizendo que os feijões são mais ricos em cálcio, em magnésio, em manganês, em ferro, em potássio e em cobre. E as carnes têm mais fósforo, mais sódio e mais zinco. Então, a gente vai ver que os feijões estão ganhando aqui na grande maioria dos nutrientes. E então, a gente vai comparar as vitaminas nessa mesma comparação de 190 calorias. Para isso, eu usei a tabela TACO. E aqui a gente mostra em vermelho aqui as carnes escolhidas e em azul os feijões, em amarelo quanto você precisa de vitamina B1, por exemplo. Existe uma equivalência de forma prática. As carnes vão oferecer cerca de 0,14 miligramas de vitamina B1 e os feijões 0,13. Você precisa de 1,2 ao longo do seu dia. Então você vai precisar complementar com outras fontes. Mas você vê que é uma troca muito equivalente de vitamina B1. A vitamina B2, existe uma predominância dessa vitamina nas carnes com relação aos feijões. Então, você vai ter 0,14 miligramas em média nas carnes, você precisa de 1,3 por dia, e quase nada nos feijões, praticamente zero. Mas você consegue essa mesma quantidade de vitamina B2 das carnes comendo 45 gramas de couve ou 93 gramas de salsinha. A vitamina B3 também existe uma predominância nas carnes, comparando com os feijões. Você tem 5,3 miligramas em média em 100 gramas de carne, o que equivale aos feijões a 1,97, você precisa por dia 16 miligramas. Agora, se você comer 126 gramas de arroz integral, ou 118 gramas de aveia, ou 52 gramas de amendoim, ou 104,5 gramas de lentilha, isso vai ser o equivalente a essa quantidade de vitamina B3 que tem nas carnes. A vitamina B6 é muito mais abundante nos feijões do que nas carnes. De forma prática, você precisa ingerir 1,3 miligramas por dia, as carnes contêm 0,02 e os feijões 0,34. Então existe uma predominância aqui. Vale a pena a gente falar de algumas outras vitaminas, como a B12, que a gente já comentou bastante, que não é presente no reino vegetal, e as carnes vão apresentar. E por outro lado, o ácido fólico e a vitamina C são muito mais abundantes
nos alimentos de origem vegetal. E o aquecimento é um fator que reduz a quantidade tanto da vitamina C quanto do ácido fólico, mas são muito mais ricos no reino vegetal. Quando a gente compara os macronutrientes, ou seja, carboidrato, proteína e gordura e os tipos de gordura, veja que interessante, a gente compara aqui as carnes do lado esquerdo com os feijões. Carne tem muito mais gordura do que feijão. Muito mais colesterol, porque o reino vegetal não tem colesterol. A quantidade de gordura saturada é imensamente maior aqui nas carnes. E a quantidade de ômega 3, a gente tem que fazer uma avaliação. Eu tenho que ver o ômega 3, eu tenho que olhar para o ômega 6, que os feijões têm mais, e fazer uma proporção entre ômega 6 e ômega 3, que nós conversamos no material sobre ômega 3. E a proporção, quanto mais baixa, aqui melhor. E a gente vê que claramente os feijões, na sua maioria, tendem a ter uma proporção muito melhor do que as carnes em termos de relação ômega 6 e ômega 3. Os carboidratos são praticamente ausentes nas carnes. E a quantidade de fibras é muito maior no reino vegetal, mesmo porque quando a gente fala em carne, a gente está falando de fibra muscular. A fibra muscular é diferente da fibra alimentar. A gente pede a fibra alimentar para o intestino funcionar, que é uma fibra que as bactérias do intestino vão usar e não é essa mesma fibra que está contida no músculo. Então, de forma geral, os feijões, comparando com as carnes, têm mais ômega 6, ômega 3, uma melhor relação de ômega 6 com ômega 3, mais carboidrato e mais fibras, ou seja, um kit completo para uma alimentação mais saudável. E as carnes têm mais gordura total, mais gordura saturada e mais colesterol, que são elementos que não têm nenhuma vantagem de maior quantidade. Quando a gente vai avaliar aminoácidos, e aqui é importante saber que a gente usou a tabela do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para fazer essa avaliação. O que eu fiz aqui? Eu comparei aqui do lado esquerdo, em vermelho, o bife de boi, em média aqui o grupo dos feijões, o tofu, o feijão branco, a soja em grãos, e eu coloquei aqui em amarelo qual que é a recomendação de ingestão diária para um homem de 70 quilos. Então veja que interessante, um dos aminoácidos essenciais se chama triptofano. Os feijões aqui contêm muito mais triptofano do que a carne. Treonina é um outro aminoácido essencial, veja como os feijões têm mais. Isoleucina, os feijões têm mais. Leucina, os feijões têm mais. Lisina, os feijões também têm mais. Metionina com cisteína, existe uma tendência de ter mais na maioria dos feijões. Fenilalanina com tirosina, os feijões têm mais. A valina, os feijões têm mais. A histidina, também os feijões ganham. E, de forma simples, a gente pode dizer que os feijões têm muito mais aminoácidos essenciais do que as carnes. Então, é uma mentira dizer que falta algum aminoácido nos feijões. Não só não falta, como os feijões eles ganham em termos quantitativos do que as carnes. E se a gente for comparar alguns nutrientes de uma forma mais dinâmica, é interessante que nessa tabela eu mostro o que seria de recomendação de ingestão diária de carboidrato, proteína e gordura. Ou seja, de todas as quilocalorias que você ingere, cerca de 60% deveria ser na forma de carboidrato, está aqui em marrom, cerca de 30% como gordura, que está em amarelo, e pelo menos 10% aqui como proteína, que está em verde. Veja que interessante, do lado esquerdo aqui eu coloco a porcentagem existente nos feijões. Então os feijões têm cerca de 62%, quase 63% de carboidrato. Aqui em verde está a quantidade de proteínas, que dá em torno de 26%, e só 11,6% de gordura. E dessa gordura aqui embaixo eu mostro quanto dela é saturada, que é uma gordura que não é das melhores, monoinsaturada e poliinsaturada. E do lado direito tem uma comparação com a carne bovina. Veja só a diferença. Quando a pessoa come a carne bovina, ela está comendo metade dessas calorias como proteína e metade como gordura. E dessa gordura, praticamente metade ou mais, 52% dessa gordura, é a gordura saturada. Quando a gente compara os feijões com a carne de frango, isso é muito parecido. 51% da carne de frango, quase 52%, são oriundas de gordura. E essa gordura, em grande parte, é saturada, mas tem uma quantidade boa de monoinsaturada também. Comparando os feijões com a carne de peixe, o peixe tem cerca de 25% de gordura, e a gente já conversou anteriormente que a maior parte dessa gordura é gordura saturada também. Então, a gente tem uma composição muito interessante para se trocar, você tem ganhos quando você passa a usar uma alimentação com mais feijões. Então, de forma prática, a gente observa que comparando carne com os feijões ganham em termos de praticamente todos os nutrientes. As perdas, as menores concentrações, são principalmente do que a gente não quer. Gordura total, gordura saturada, sódio e de uma outra vitamina ou mineral que a gente consegue tranquilamente obter no reino vegetal. Então, não existe nenhuma vantagem em usar a carne frente aos outros alimentos vegetais, porque ela não é a salvação da nossa nutrição e ela não traz
alguns elementos em quantidades absurdamente altas que a gente não vai conseguir suprir ao retirar do cardápio.